Belial, o anjo decaído envolto em mistérios e contradicões, ocupa um lugar singular nas tradições religiosas e culturais. Sua presença atravessa séculos, desde os textos sagrados mais antigos até as manifestações contemporâneas em livros, filmes e jogos. Embora muitas vezes associado à maldade pura, sua figura carrega nuances surpreendentes, ora retratado como um ser perverso e corruptor, ora como um líder que oferece generosidade aos seus seguidores. Quando as escrituras mencionam indivíduos de conduta reprovável, chamam-nos de filhos de Belial, expressar o que equivalia a dizer filhos da perdical ou da desonra. Essa conotação negativa persistiu ao longo dos tempos, atravessando o judaísmo antigo, o cristianismo primitivo e chegando até a Idade Média, a modernidade e os dias atuais. No século XX, Belial ganhou ainda mais destaque ao ser elevado a uma das 4 figuras centrais da Bíblia satânica, ao lado de Satanás, Lúcifer e Leviatã. Esse livro, escrito por Anton LaVey e adotado pela Igreja de Satanás, fundada em 1966 em Nova York, consolidou sua imagem como um símbolo do mal organizado. Embora o número exato de seguidores dessa instituição seja desconhecido, sua influência se espalhou por templos, obras de ficção e entretenimento digital. Mas quem, afinal, é Belial? Vamos explorar sua trajetória, desde as raízes bíblicas até sua presença constante na cultura do século XXI. O nome Belial, originário do hebraico, carrega múltiplos significados. Traduzido com frequência como maldade, inutilidade ou falta de valor, também pode ser interpretado como sem proveito ou desprovido de propósito. Alguns estudiosos sugerem que a palavra deriva de uma raiz que indica ausência de dignidade, enquanto outros defendem que se trata de um termo inventado, sem ligação etimológica clara. Nas escrituras hebraicas, o termo aparece 27 vezes, sempre em contextos negativos. No livro de Provérbios, por exemplo, Belial é descrito como um servil e depravado. A expressão filhos de Belial era um recurso linguístico comum nas línguas semíticas para designar pessoas de conduta condenável, semelhante a filhos da anarquia ou filhos da ruína. Além de ser usado para descrever indivíduos inúteis ou sem caráter, o termo também era aplicado a criminosos e transgressores das leis divinas. Das 27 mencos no texto massorético, a versão autorizada da Bíblia hebraica, muitas se referem a pessoas que cometiam atos abomináveis, como idolatria, violência e corrupção. No Deuteronômio, por exemplo, há uma passagem que questiona: acaso não surgiram homens perversos do meio de vós, que incitaram os habitantes de sua cidade a servir a deuses desconhecidos? Em Juízes, os homens de Gibeá são chamados de perversos, e em 1 Samuel, os filhos do sacerdote Eli são descritos como homens inúteis, que não conheciam o Senhor. Belial, portanto, estava associado a situações de caos, desordem e rebeldia contra os desígnios divinos. Nos manuscritos do Mar Morto, descobertos em Qumran em 1948, Belial assume um papel ainda mais proeminente. Esses textos, escritos por uma comunidade judaica entre os séculos II a.C. e DC, apresentam Belial como líder dos filhos das trevas, em oposição aos filhos da luz. No chamado Rolo da Guerra, um dos documentos mais famosos da coleção, Belial é descrito como o comandante das forcas do mal, um anjo da destruição cujo domínio se estende sobre as trevas. O manuscrito afirma que Belial foi designado para o abismo, anjo da hostilidade, e nas trevas reside seu poder, seu conselho e espalhar a maldade e a culpa. Todos os espíritos sob seu comando são agentes da ruína, movidos unicamente pelo desejo de propagar o caos. Outro texto importante, a regra da comunidade, detalha a organização espiritual e material dos essênios, grupo religioso que muitos acreditam ser os autores dos manuscritos. Nele, Deus declara: não terei compaixão dos oprimidos até que seus caminhos sejam perfeitos, nem guardarei Belial em meu coração. Aqui, Belial é retratado como um ser sob o controle divino, usado para testar a fé dos justos. Embora seja um anjo, sua natureza é essencialmente maligna e sua função é semear a discórdia. Em todos os rolos da guerra, Belial aparece como uma forca oposta a Deus, liderando exércitos demoníacos em uma batalha cósmica entre o bem e o mal. Um dos documentos mais intrigantes e o relato de um sonho atribuído a Anhal, pai de Moisés e Araú. Nesse texto, 2 anjos disputam a alma de Anhal. Um representa a luz, identificado com Deus, e o outro, as trevas, personificado por Belial, descrito como rei do mal e príncipe das trevas. Essa dualidade reforça a ideia de que Belial encarna tudo o que se opõe ao divino, uma figura que desafia a ordem estabelecida. Os manuscritos do Mar Morto também associam Belial a mistérios profundos, como se sua existência fosse parte de um plano maior, ainda que incompreensível para os mortais. No documento de Damasco, outro texto fragmentário encontrado tanto na Geniza do Cairo quanto em Qumran, Belial é apresentado como uma entidade complexa, ligada a uma tríade de mares,
fornica cal, riqueza ilícita e profana cal do santuário. Durante a era escatológica, o fim dos tempos, Belial seria libertado ao lado de outros seres malignos, conforme profetizado por Isaías. O documento também o descreve como um anjo rebelde em alguns trechos e, em outros, como um instrumento do castigo divino. Curiosamente, atribui-se a Belial a inspiracal dos magos egípcios Janes e Jambres que se opuseram a Moisés. Além disso, o texto afirma que quem, dominado pelos espíritos de Belial, deve ser considerado um praticante de magia negra. Em outras tradições, Belial é visto como o pai dos incircuncisos e dos infiéis. O livro dos Jubileus, um texto apócrifo, refere-se aos israelitas que não seguiam os preceitos religiosos como filhos de Belial. Essa associacal também aparece nos testamentos dos 12 patriarcas, uma colecal de escritos atribuídos aos filhos de Jaco, onde Belial é mencionado como uma forca corruptora que se opõe aos mandamentos divinos. Sua influência, portanto, não se limita a uma única tradical, mas se estende por diferentes correntes do pensamento religioso antigo, sempre como um símbolo daquilo que desvia os homens do caminho da retidão e engana constantemente. O Ier detalha que Belial, embora tenha sido um dos primeiros anjos a se rebelar, não ocupou uma posição tão elevada quanto Lúcifer na hierarquia celestial. Sua queda, no entanto, o transformou em um mestre da dissimulacal, capaz de se apresentar como um espírito de sabedoria ou ate mesmo de justiça para seduzir aqueles que buscam respostas. O ocultista destaca que, ao contrário de outros demônios que agem por pura maldade, Belial opera por meio da astúcia, oferecendo benefícios temporários em troca da lealdade de suas vítimas. Ele não se contenta em corromper apenas os indivíduos, mas busca minar institutos, governos e até mesmo sistemas religiosos, distorcendo a verdade para servir aos seus próprios interesses. Essa capacidade de manipulacal e reforçada por sua associacal com a mentira e a falsidade, características que o tornam um adversário particularmente perigoso. Weir menciona que Belial não apenas engana, mas também incentiva seus seguidores a fazerem o mesmo, criando uma rede de corrupção que se espalha como uma praga. Seu domínio sobre as legiões infernais não se baseia apenas no medo, mas na habilidade de convencer seus subordinados de que suas ações são justificadas, mesmo quando contrarias a moral e a ética. Essa dinâmica o aproxima de figuras históricas que, sob o pretexto de um bem maior, cometeram atrocidades em nome de ideais distorcidos. Na tradical demonologia posterior, Belial passou a ser retratado não apenas como um tentador, mas como um arquiteto de sistemas opressivos. Alguns grimorios medievais o descrevem como responsável por inspirar tiranos, falsos profetas e líderes corruptos, alimentando a ambição desmedida e a sede de poder. Sua influência se estende além do plano espiritual, manifestando-se em estruturas sociais que perpetuam a injustiça e a desigualdade. Essa visão reforça a ideia de que o mal, muitas vezes, não se apresenta de forma obria, mas se disfarça sob a aparência de ordem, progresso ou até mesmo piedade. A relação de Belial com a soberba e a autossuficiência também é explorada em textos esotéricos, onde ele é visto como o demônio que incita o ser humano a rejeitar qualquer forma de autoridade superior, seja divina ou terrena. Essa rebeldia, porém, não é libertadora, mas autodestrutiva, pois leva o indivíduo a se isolar em sua própria arrogância, tornando-se vulnerável às suas próprias ilusões. Weir e outros autores da época alertavam que aqueles que caiam sob o domínio de Belial frequentemente acreditavam estar agindo por conta própria, quando, na verdade, eram marionetes de uma forca que os impelia à ruína. Por fim, a figura de Belial na literatura ocultista serve como um espelho das fraquezas humanas. Ele não é apenas um inimigo externo, mas uma representação das tendências mais sombrias da natureza humana, a vaidade, a ganância, a mentira e a recusa em reconhecer os próprios erros. Sua presença nos textos antigos e medievais, portanto, não se limita a uma mera personificação do mal, mas funciona como um alerta sobre os perigos de se deixar levar por ilusões, especialmente quando essas ilusões são apresentadas como verdades absolutas menos que seja contido pelo poder divino. Na literatura, um dos registros mais marcantes de sua presença aparece no Paraíso Perdido, a obra-prima épica de John Milton, escrita no século XVII. Composta por 10 livros e mais de 10.000 versos, a obra reconta a queda do homem, a tentação de Adão e Eva por Satanás e a expulsão do Éden, tecendo uma narrativa grandiosa sobre rebeldia, orgulho e redenção. No primeiro livro, Milton descreve Belial como o último a chegar entre os demônios caídos, destacando-o não pela violência, mas pela astúcia corruptora. Não caiu do seu espírito mais lascivo, nem mais grosseiro para amar o vício por si mesmo. O poeta inglês o retrata como um ser que, embora desprovido de templos ou altares, exala uma influência sutil e perigosa, capaz de se infiltrar nas sombras da noite,
Quando os filhos de Belial vagam, embriagados de insolência e vinho. No segundo livro, Milton aprofunda sua caracterização, apresentando-o como um demônio de aparência enganosamente nobre. Belial se levanta com atos mais graciosos e humanos, simulando dignidade e eloquência, mas seus pensamentos são baixos, trabalhadores no vício, tímidos e preguiçosos para cois nobres. Sua habilidade em seduzir pela palavra o torna ainda mais ameaçador, pois, sob a máscara da razão, esconde a covardia e a indolência moral. Essa dualidade reflete uma crítica aguda à hipocrisia humana, onde a retórica vazia muitas vezes substitui a verdadeira virtude. Já no século XIX, o poeta inglês Robert Browning retoma o mito em soliloquio do claustro espanhol, onde a figura de Belial surge como símbolo da corrupção espiritual. O verso Te arrastas com pis e maus na presa de Belial ilustra a ideia de que suas vítimas não são apenas seduzidas, mas aprisionadas por suas próprias fraquezas, arrastando-se rumo ao autodestruição. A imagem evoca no calde que o mal, quando internalizado, torna-se uma forca inescapável, alimentada pela complacência e pela recusa em enfrentar as próprias sombras. No ocultismo prático, Belial ocupa um lugar de destaque no Lemegeton, também conhecido como a Chave Menor de Salomão, um grimorio anônimo do século XVII que se apresenta como um manual de magia cerimonial. Os grimorios, textos repletos de instruções para invocar entidades sobrenaturais, criar objetos mágicos e realizar feitiços, têm suas raízes em tradições antigas, como o Testamento de Salomão, que narra como o rei hebreu teria subjugado 72 demônios, aprisionando-os em um vaso de bronze. Lemegeton, Belial e descrito como um dos 72 espíritos sob o domínio de Salomão, cada um com títulos e hierarquias distintas, reis, duques, príncipes ou presidentes, refletindo a complexa organização do inferno na cosmologia oculta. Segundo o Grimorio, invocar Belial exige rituais meticulosos, incluindo sacrifícios e oferendas. Ele costuma aparecer em um carro puxado por dragões que expelem fogo pela boca, uma imagem que simboliza tanto seu poder destrutivo quanto sua natureza sedutora. Sua fala e docíssima, capaz de enfeitiçar os incautos, mas suas promessas são traiçoeiras, até mesmo para os magos que o conjuram. Apesar disso, é descrito como generoso com aqueles que conseguem conquistar seu favor genuíno, recompensando-os com cargos públicos, riqueza ou influência. Essa ambiguidade reforça sua função como um espelho das contradições humanas, ao mesmo tempo em que corrompe, oferece recompensas materiais, explorando o desejo por poder e reconhecimento. No cinema, Belial surge como uma figura sinistra na primeira adaptação de Drácula, o clássico Nosferatu 1922, dirigido por F. W. Murnau. Embora a obra seja uma releitura não autorizada do romance de Bram Stoker, ela introduz elementos originais, como o Conde Orlok, interpretado por Max Craig. Diferente do vampiro aristocrático de Stoker, Orlok é uma criatura grotesca, nascida da semente de Belial, condenada a dormir durante o dia, pois a luz do sol o destruiria. Ao contrário de Drácula, que multiplica seus seguidores, Orlok mata suas vítimas sem transformá-las, enfatizando sua natureza solitária e predatoria. A referência a Belial aqui reforça a ideia de que o mal, quando personificado, não precisa de seguidores para ser devastador, sua simples existência já e uma ameaça. No século XX, o medium americano Edgar Cayce, conhecido como Profeta Adormecido, mencionou Belial em uma de suas leituras em transe profundo. Cayce afirmava ter a capacidade de responder a perguntas sobre reencarnação, espiritualidade e eventos futuros enquanto estava em estado hipnótico, atraindo milhares de consulentes. Em uma de suas sessões, ele usou a expressão filhos de Belial para descrever indivíduos voltados exclusivamente para a autogratificação, alinhando-se com a definição hebraica original. Embora suas afirmações fossem controversas, sua influência foi significativa, demonstrando como o conceito de Belial se mantém vivo como um arquétipo da decadência moral, independentemente de crenças religiosas. No satanismo moderno, Belial assume um papel central na Bíblia satânica, escrita por Anton LaVey em 1969. O livro, dividido em 4 partes, o livro de Satanas, o livro de Lúcifer, o livro de Belial e o livro de Leviata, e um manifesto da filosofia laveiana, que rejeita o dogmatismo religioso em favor do individualismo e da busca pelo prazer. No livro de Belial, LaVey explora a magia ritualística, definindo-a como a mudança de situações ou eventos de acordo com a própria vontade, usando métodos que, de outra forma, seriam considerados imutáveis. Ele divide os rituais em 3 categorias: sexo, compaixão e destruição, cada uma com objetivos distintos. Para LaVey, a magia não é necessariamente sobrenatural, mas uma forma de psicologia aplicada onde elementos como iluminação,
música e simbolismo são usados para manipular percepções e alcançar resultados concretos. No entanto, alguns rituais descritos não têm base científica, como a invocação de entidades ou uso de selos demoníacos. O livro de Belial recomenda que os rituais de destruição, voltados para prejudicar um inimigo, sejam realizados em grupo, pois a energia coletiva potencializa o efeito. Já os rituais de sexo e compaixão, por sua natureza íntima, são sugeridos como práticas individuais. Pavey também enfatiza a importância de evitar comportamentos antissociais, defendendo que a magia deve ser usada para alcançar objetivos pessoais, não para promover o caos. Aldous Huxley, o renomado escritor britânico-americano, também incorporou Belial em sua obra A Ilha, uma distopia que contrasta com seu famoso Admirável Mundo Novo. Na narrativa, Belial aparece como uma forca simbólica, representando a corrupção e a decadência moral que ameaçam a utopia fictícia da Ilha de Pala. A Mencal ao Demônio serve como um alerta sobre como até mesmo as sociedades mais equilibradas podem ser minadas por vícios ocultos, ganancia, manipulação e a busca pelo poder a qualquer custo. Slay, conhecido por explorar temas como espiritualidade, controle social e os limites da consciência humana, usa Belial como uma metáfora para as forcas que, mesmo em um paraíso idealizado, podem emergir e destruir tudo. Avancando no tempo, a narrativa salta para o ano de 2007, onde a humanidade parece ter se curvado diante de uma nova encarnação do mal, Belial. Esse futuro distópico, a reprodução humana irrestrita a uma orgia bienal, um ritual que precede o chamado à espera do dia de Belial, quando crianças deformadas pela radical são purificadas em rituais sangrentos. O número 27 aqui, não é apenas um adversário de Deus, mas apropria a personificação da invasão divina, título que também batiza a obra de Philip K. Dick, publicada em 1981. A trama, segunda parte da trilogia Gnostica Lalis, explora a ideia de um deus exilado chamado Já após a queda da fortaleza de Masada em 74 DC, enquanto a Terra se torna o palco de uma guerra cósmica entre forcas opostas. Belial, nesse contexto, emerge como o antagonista supremo, um símbolo da corrupção que se infiltra até nos sistemas mais sagrados. Já o número 28 nos leva a um universo muito diferente, o do cinema trash dos anos 80. Basket Case, filme cult de 1982 dirigido por Frank Nelotter, apresenta uma das representações mais grotescas de Belial, ou melhor, de Belial, o irmão monstruoso de Duane Bradley. Enquanto Duane e um jovem aparentemente normal, seu irmão e uma criatura deformada, mantida em uma cesta e alimentada por um ódio visceral. A trama gira em torno da busca dos dois por vingança contra os médicos que os separaram na infância, na esperança de que o monstro morresse na mesa de cirurgia. Mas Belial sobrevive e sua presença é tal perturbadora que não é interpretado por um ator, mas sim por uma marionete ou modelo de argila, reforçando sua natureza quase sobrenatural. O filme, apesar do baixo orçamento, tornou-se um ícone do terror bizarro, gerando duas sequências igualmente controversas. O número 29 nos transporta para outra obra de terror, mas dessa vez literária, Fantasmas, de Dan Kuntz, publicada em 1983. Inspirada em uma lenda urbana desmentida, a suposta desaparição de uma aldeia no lago canadense de Anjicuni, a história acompanha duas irmãs que chegam a Snowfield, uma pequena cidade turística aparentemente idílica. Logo, porém, elas descobrem que algo sinistro tomou conta do lugar. Os habitantes desaparecem ou são encontrados mortos, com expressões de terror congeladas no rosto. A atmosfera de mistério e paranoia se intensifica quando as protagonistas percebem que forcas invisíveis, quase demoníacas, estão por trás dos eventos. Embora o nome Belial não seja mencionado diretamente, a presença do mal absoluto permeia a narrativa e quando a tradical de entidades que se alimentam do medo e da desolação. Número 30, por sua vez, traz uma das representações mais conhecidas de Belial no cinema moderno, O Exorcismo de Emily Rose 2005, baseado no caso real de Anneliese Michel, uma jovem alemã que morreu em 1976 após anos de exorcismos e recusa tratamentos médicos. O filme mistura drama e terror para explorar a linha tênue entre possessão demoníaca e doença mental. Emily Rose, interpretada por Jennifer Carpenter, afirma estar possuída por 6 demônios, entre eles Belial, descrito como uma das entidades mais cruéis e antigas. A narrativa oscila entre o tribunal, onde um padre é julgado por negligência após a morte da jovem, e os flashbacks dos rituais de exorcismo, os quais Belial se manifesta como uma voz gutural e uma forca física avassaladora. A obra levanta questões incômodas. Até que Pompaf pode ser um refúgio ou uma armadilha? E quando o mal se disfarça de doença, como distinguir uma coisa da outra? Por fim,
O número 31 celebra a reinvenção de Belial nos videogames, onde o demônio encontrou um novo território para se disseminar. Em Gothic, ele é retratado como o deus da morte, uma entidade sombria que governa os mortos-vivos e os condenados. Já em Dungeon Keeper, o nível final leva seu nome, desafiando o jogador a enfrentar um dos chefes mais poderosos do jogo. Em Final Fantasy Tactics, Belial aparece como uma possessão maligna que corrompe o personagem Vic Bra, enquanto em Vampire, The Masquerade, sua prole e um flá de vampiros que servem as forcas do caos. Outros títulos, como Lance of Lore, Guardian of Destiny e Granblue Fantasy, o apresentam como um anjo caído ou um deus demoníaco, reforçando sua imagem como um símbolo de destruição e tentacal. Até mesmo em Binding of Isaac, Belial é representado por um item que aumenta o poder do jogador, mas a um custo moral. Uma metáfora perfeita para a natureza sedutora do mal. Essas múltiplas faces de Belial, do mito antigo à cultura pop, revelam uma verdade inquietante. O mal não é estático. Ele se adapta, se reinventa e encontra novas formas de se infiltrar na sociedade, seja através da literatura, do cinema ou dos jogos. E talvez seja justamente essa capacidade de se manter relevante que o torna tal assustador. Afinal, como alertam as historias, o verdadeiro perigo não está apenas no que conhecemos, mas no que ainda não conseguimos nomear.